Os seios paranasais são 4 pares de cavidades cheias de ar que se localizam nos ossos que ficam ao redor das cavidades nasais. Eles são chamados de seios frontais, maxilares, etimoidais e esfenoidais. Por serem cavidades arejadas, os seios paranasais diminuem o peso do crânio, protegem estruturas nobres da cabeça e participam do crescimento da face. Funcionalmente, os seios paranasais participam da olfação e da ressonância vocal. Condicionam o ar inspirado, secretam muco, promovem o isolamento térmico do encéfalo e equilibram a pressão da cavidade nasal durante variações da pressão atmosférica. Como existe essa íntima relação anatômica e funcional entre as cavidades nasais e os seios paranasais, rinocinusite seria o termo mais correto para definirmos o processo inflamatório da mucosa que reveste as cavidades nasais e os seios paranasais. A rinocinusite pode ser causada por agentes físicos, químicos, alergênicos ou biológicos, como vírus, bactérias ou fungos. Cerca de 5 a 10% das infecções de vias aéreas superiores complicam com rinocinusite aguda. É sobre as rinocinusites que vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Mauro Nakashima, sou médico infectologista e este é o canal Guia de Sintomas. Assista a mais vídeos sobre doenças infecciosas e não infecciosas aqui do canal. E se gostar do conteúdo, peço que se inscreva e ative as notificações. Deixe um comentário ou dúvida que responderei assim que for possível. Se curtir este vídeo, dê um like e compartilhe. O funcionamento adequado dos seios paranasais depende de 2 fatores: que a produção de muco e a atividade dos cílios que direcionam o muco para os orifícios de drenagem estejam normais, e que esses orifícios de drenagem estejam livres para permitir o adequado escoamento das secreções. Se houver obstrução dos orifícios de drenagem por um processo inflamatório, ocorre acúmulo de secreções com diminuição da oxigenação e do pH das cavidades paranasais. O muco fica viscoso e funciona como meio de cultura para a proliferação de bactérias. Quais são os fatores de risco para desenvolver rinocinusite? Ter uma infecção de vias aéreas superiores, como gripe ou resfriado, rinite alérgica ou não alérgica, desvio de septo nasal, hipertrofia de adenoides ou de tonsilas palatinas, síndromes genéticas como fibrose cística, refluxo gastroesofágico, imunodeficiências, aspiração de cocaína, uso abusivo de vasoconstrictores intranasais, ar seco e frio, poluentes químicos, tabagismo, desnutrição, natação e outros esportes aquáticos. Rinocinusite aguda é quando as manifestações clínicas se estendem por até 4 semanas. Rinocinusite subaguda é quando os sintomas duram entre 4 e 12 semanas. Na rinocinusite crônica, os sintomas são mais intensos do que no quadro agudo e se prolongam por mais de 12 semanas. Quando ocorrem 4 ou mais episódios de rinocinusite aguda no período de 1 ano, temos a rinocinusite recorrente. Quando as manifestações clínicas duram mais de 12 semanas, havendo alternância entre sintomas leves e sintomas mais intensos, dizemos que a pessoa tem uma rinocinusite crônica com períodos de agudização. Temos também a rinocinusite complicada, quando surgem complicações como abscessos, trombose venosa ou meningite. Quais são os sinais e sintomas da rinocinusite aguda? Geralmente, a rinocinusite aguda ocorre após uma infecção viral de vias aéreas superiores, ou por conta de uma inflamação alérgica, e dura até 4 semanas. A pessoa costuma apresentar dor ou sensação de pressão na face, que dependendo do seio paranasal afetado, pode ser na região da testa e ao redor dos olhos, ou nas regiões maxilares irradiada para a arcada dentária superior, ou na região entre os olhos, ou na parte posterior da cabeça irradiada para a região frontal. Tosse persistente que piora à noite, congestão nasal, prejuízo do olfato, secreção nasal com pus, gotejamento pós-nasal, aquela secreção viscosa que escorre pela garganta, mau hálito, dor ou sensação de pressão nos ouvidos, e pode haver febre, principalmente em crianças. A maioria dos casos de rinocinusite aguda é causada por vírus, como rinovírus, coronavírus, influenza A e B, vírus sincicial respiratório, adenovírus e enterovírus. Se os sintomas persistirem por mais de 7 a 10 dias sem melhora, ou piorarem a partir do 5º dia, pode-se suspeitar de infecção bacteriana. As bactérias mais comumente associadas à rinocinusite aguda são Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e Moraxella catarrhalis, além de outras com menor frequência. As rinocinusites fúngicas acometem pessoas imunodeprimidas ou com doenças debilitantes. Na rinocinusite crônica, os sinais e sintomas persistem por mais de 12 semanas. A pessoa pode relatar tosse, mau hálito, dor e sensação de pressão e congestão na face, obstrução nasal, secreção nasal e gotejamento pós-nasal com pus, dor de garganta e comprometimento do olfato. Também pode se queixar de febre, dor de cabeça,
fadiga, dor na arcada dentária e sensação de pressão e dor nos ouvidos. As infecções crônicas costumam ser polimicrobianas. O Haemophilus influenzae é a bactéria mais frequente, com menor incidência do Streptococcus pneumoniae. Estafilococcus e bactérias anaeróbias também são comuns nas rinossinusites crônicas. Como se diagnostica a rinocinusite aguda? O relato das manifestações clínicas e o exame físico são cruciais para o diagnóstico. Pode haver inchaço ao redor dos olhos, dor intensa à compressão digital da fronte e das regiões maxilares, secreção purulenta escorrendo pela garganta, secreção nasal com pus, mucosa nasal avermelhada, presença de pólipos ou tumorações na fossa nasal. Nas pessoas com rinocinusite aguda que não respondem ao tratamento adequado ou que evoluem para complicações, nas pessoas com rinocinusite crônica ou recorrente e nos pacientes com indicação cirúrgica, o padrão ouro para a avaliação das cavidades paranasais é a tomografia computadorizada. Várias doenças podem se confundir com rinocinusite. É o que chamamos de diagnósticos diferenciais. Em relação à dor, devem ser excluídas condições como enxaqueca, rinite alérgica ou infecciosa, distúrbios da articulação temporomandibular, infecções periodontais e dores faciais de outras causas. Em relação à tosse, refluxo gastroesofágico e doenças broncopulmonares podem provocar sintomas parecidos. Como é feito o tratamento? O objetivo principal do tratamento é desobstruir as vias de drenagem das cavidades paranasais e permitir o escoamento da secreção acumulada. O antibiótico só está indicado quando houver evidências de infecção bacteriana. Umidifique as fossas nasais com a inalação de vapor d'água. Você pode encher uma bacia com água fervente e cobrir a cabeça com uma toalha. Assoe o nariz repetidamente. Lave as fossas nasais com solução salina várias vezes ao dia. Recomenda-se usar soro fisiológico a 0,9%, com um conta-gotas, spray nasal ou seringa. Você pode preparar uma solução isotônica caseira misturando 1 litro de água filtrada e fervida, mais 1 colher de chá de sal marinho ou sal grosso, mais 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. Ou fazer uma solução hipertônica utilizando 1 litro de água filtrada e fervida, mais 2 colheres de chá de sal, mais 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. Essa solução hipertônica pode ser guardada por até 1 semana em temperatura ambiente e desprezada após esse período. Agite bem a solução hipertônica antes do uso e irrigue as fossas nasais 3 a 4 vezes ao dia. Essa solução é útil quando a mucosa nasal estiver bastante inchada, o nariz muito congestionado e as secreções muito espessas. Hidrate-se abundantemente para fluidificar as secreções. Nas pessoas com rinocinusite aguda, os vasoconstrictores intranasais melhoram a drenagem de secreção e aliviam a obstrução nasal, mas não devem ser utilizados por mais de 5 dias, pelo risco de provocarem rinite medicamentosa. Nas pessoas com dor intensa e inchaço importante da mucosa, com obstrução das vias de drenagem do muco, o médico poderá prescrever um corticoide por via oral, como prednisona ou prednisolona, por 5 a 7 dias. Nas pessoas com dor intensa, que persiste mesmo após o tratamento adequado, ou naquelas com evolução complicada, pode ser necessária uma punção aspirativa de material do seio paranasal, ou uma endoscopia para coleta de material diretamente dos orifícios de drenagem. Esse material é cultivado para a identificação da bactéria e do seu perfil de sensibilidade aos antimicrobianos. Que medidas podem ser tomadas para prevenir a ocorrência das rinossinusites crônicas ou recorrentes? Do ponto de vista ambiental, mantenha a casa bem arejada. Evite o acúmulo de objetos no quarto. Não fume e evite o contato com fumantes. Mantenha os animais de estimação fora de casa. Retire carpetes e evite esportes aquáticos. Se você for um respirador bucal, procure seu médico de confiança para que ele investigue condições como desvio de septo nasal, pólipos nasais ou hipertrofia de adenoides. Mantenha sob controle as doenças alérgicas respiratórias, como asma e rinite. Mantenha a carteirinha de vacinação rigorosamente em dia, como as vacinas contra a gripe, Covid-19 e antipneumocócica. E este vídeo termina por aqui. O que você achou do conteúdo? Deixe um comentário ou dúvida que responderei assim que for possível. Assista a mais vídeos aqui do canal e se gostar do conteúdo, peço que se inscreva e ative as notificações. E obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.